Muito bem, então para a gente fazer um contexto aqui é o seguinte, eu cheguei em 2004, agora no dia 25 de outubro eu completo 20 anos em Portugal. É, foi o dia que eu cheguei mesmo, foi uma segunda-feira chuvosa em Lisboa. É, não conhecia ninguém, eu vi literalmente por desconhecido, ok? É, fui para uma pensão que já fechou, que era ali no Saldanha, e ao chegar é que eu comecei a me deparar aqui com onde eu estava, porque assim, eu já conheci o Porto, a, minha, a, minha, a minha ideia de sair do Brasil já era muito grande, desde muito novo, já tinha saído, aliás, tinha morado nos Estados Unidos, mas a ideia de Portugal ela cresce em 2001, quando eu conheci o Porto. Né? E eu adorei a experiência, as pessoas, o Porto e tal, tal, tal. E em 2004, eu pensei assim, bom, para minha área, na época eu era personal trainer e professor de ginástica, eu imaginava que Lisboa, por ter mais gente, tivesse mais mercado, apesar que hoje, sabendo o que eu sei, provavelmente tinha feito diferente, tá vendo? A gente nunca sabe. Eu acho que o Porto é uma região que tem bastante mercado e é um público diferente de Lisboa. As pessoas do norte são diferentes em relação a Lisboa, mas não me arrependo de forma alguma. Foi muito bacana e então eu chego no dia 25, vou para uma pensão e uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que, por mais que muitas pessoas escolham Portugal porque é a mesma língua, eu lembro de ligar a televisão e juro, parece loucura que eu vou falar para vocês. Eu lembro de ouvir o português de Portugal, né? Apesar do meu avô ser português, ele já estava muito abrasileirado, né? Ele já não falava com o português de Portugal. Havia algumas expressões que eu lembro. É, eu parecia que eu estava ouvindo chinês. E isso tem alguma explicação. Hoje eu encontro alguma explicação, nem sei se na forma linguística isso tem alguma explicação. Na minha explicação, eu vejo que, por exemplo, as pessoas que vêm do Nordeste têm mais facilidade em entender o português de Portugal, até porque a conjugação verbal é muito parecida. As pessoas que vêm do sul do Brasil também têm alguma facilidade. As pessoas que estão no centro do Brasil, São Paulo especificamente, todas têm um pouquinho de dificuldade. Não sei porquê, deve ter alguma ligação aqui neural, enfim. Vou dizer por mim, eu tive muita dificuldade. Os primeiros 3, 4 dias eu lembro que eu liguei a televisão, uou, que isso? Isso é português? Eu não estava entendendo nada. Para mim parecia tudo muito rápido. Parecia tudo muito rápido. Mas aí foi bacana, porque aí você vai pra vida, né? Aí eu cheguei no hotel de manhã, nessa pensão, coloquei as minhas coisas, aí você começa a ver que muita coisa é diferente, né? O próprio quarto, o banheiro, a casa de banho. Aí você começa a enxergar a tal realidade, que hoje em dia quem acompanha redes sociais já chega com mais realidade, porque você consegue ver em vídeos as casas como são, as coisas, a burocracia, os órgãos, né, as finanças, a segurança social, o que é a segurança social em equivalência com o Brasil, a INSS. Eu não sabia de nada disso. Havia muita pouca informação, a internet era uma criança, você tinha o Sapo, que ainda é um portal, que na época era o maior portal, mas era muito fraco, né? Então eu chego com uma informação muito reduzida, com uma experiência de migração já relativa, porque tinha saído do Brasil, mas aberto para encarar, né? Isso que é mais importante, aberto para encarar. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu pensei, eu quero ver a cidade. Eu quero ver a cidade porque quero andar. Eu estava muito cansado, né, do voo e foi curioso que eu acho que eu fiz certo, que eu pensei assim, bom, eu vou aguentar, né? Eu vou andar o dia todo, ficar bem cansado, que aí à noite eu durmo e aí eu regulo meu jet lag. Porque se eu dormisse de manhã, eu cheguei 10 da manhã, cheguei no aeroporto, eu tirei as malas, tá? Era tipo 10 da manhã, 11 horas eu estava nessa pensão. E se eu tivesse dormido, provavelmente eu tinha trocado todo o meu fuso. Então o que eu fiz? Caminhei imenso. Eu lembro que eu cheguei, estava no Saldanha, quem conhece aqui Lisboa sabe. Estava no Saldanha, andei imenso ali, desci a República, subi.
liberdade, tal, tal, tal. E foi ótimo porque foi o primeiro contato, né? Foi o primeiro contato com as pessoas, com a cidade, né? Eu lembro que uma coisa que me impactou muito, porque eu sou de São Paulo, né? São Paulo é selva de pedra, né? Você está no seu carro em São Paulo, quando você olha para cima, dificilmente você vê o céu, né? Você vê sempre dois blocos e o céu no meio. Eu lembro que eu cheguei em Lisboa, foi uma sensação assim muito top, sabe? Uau, eu vi o céu assim muito amplo. Gente, o que eu estou contando isso agora parece meio infantil, parece meio idiota. Não foi, não foi. Porque apesar de eu ter vivido nos Estados Unidos, que também é um pouco assim, as cidades são. Eu vivi em Los Angeles, né? Mas quando você chega num outro país que não é aquele que você já viu, você não tem essa expectativa. Você tem a sua última referência. E a minha última referência era São Paulo. Muito bem. E aí eu passei pra caramba, andei, né? Fui comer, etc. E chego no hotel, bom, desmaio, acordo, aí eu comecei a pensar em trabalho. Aí comecei a buscar trabalho, aí eu fui, na época havia pouquíssimas academias, hoje aqui em Portugal, qualquer esquina quase você encontra uma academia. Haviam poucas academias. E eu fui nessas academias, fui lá, conversei, olho no olho, expliquei, ó, tô chegando, faço isso e tal. E foi muito engraçado porque eu tive uma experiência no Porto em 2001, muito curiosa, que eu cheguei a dar aula, né? Porque no Porto eu fiquei 4 meses só. E eu cheguei a dar aula e em 2001 eu já dava aula de muitas coisas. Já dava aula de várias modalidades, né? Aeróbica, step, localizada, alongamento, enfim, muita coisa. E no Porto, quando foram me contratar, a pessoa ficou muito chocada que eu fazia tudo, né? Porque naquela época em Portugal ainda havia o especialista. Então havia aquele cara aqui no Porto. Você tem que imaginar que no Porto tinha, sei lá, 3 academias, cara. Então, hoje não é como hoje. Não dá para você colocar o contexto hoje, entendeu? Então, sei lá, no Porto, Vila Nova de Gaia tinha 5 academias nas duas cidades. Então você tinha o especialista, que é aquele cara que só ia dar step. Você tinha o cara que só ia dar aeróbica, o cara que só ia dar alongamento, entendeu? E eu cheguei lá e falei, não, eu faço tudo, né? E a reação lá do dono da academia, da Gaia Fitness, nunca esqueço, Gaia Fitness, ele ficou um bocado chocado, falou, mas você faz mesmo, né? Você é bom nisso tudo? Então, ó, sábado das 10 da manhã a 1 você vai dar todas as aulas. Eu fui, arrepiei e consegui o trabalho. Então, quando eu cheguei em Lisboa, eu, passado 3 anos, quase 4, eu pensava que as coisas continuavam assim. Você vê, já não estava. Já foi mais aceitável um profissional que fazia tudo porque as pessoas já faziam um pouco de tudo. Entende? Veja como que em 3 anos, de 2001 para 2004, a realidade já muda, né? Então, foi ótimo, porque eu cheguei, falei, olha, eu faço isso, tal, 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 mandei alguns currículos, né, entreguei em mão, né? E numa quinta-feira eu já consegui trabalho, então foi fantástico. Na quinta-feira eu já estava trabalhando, tanto que eu não tinha conta bancária, eu não tinha recibo verde, eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada, entendeu? Foi tudo uma aprendizagem literalmente na porrada, né? Porque hoje você tem vários canais que te explicam como abrir uma atividade, como abrir uma empresa. Você tem vários YouTubers, influencers, empresas também que dão assessoria para você chegar com visto, para você fazer o teu NIF, para você fazer as tuas coisas todas. Naquela época não existia nada, nada, nada. Que eu soubesse não existia nada. Então eu chego do zero e começo a fazer as coisas. Então eu lembro que o meu primeiro salário, eu não sabia, o rapaz falou, olha, você tem que passar um recibo verde, né? E eu falei, olha, eu não tenho, né? Ah, tudo bem, então esse mês eu vou te pagar assim, mas o próximo mês, se você não tiver, esquece, eu não te pago. Aí eu fui nas finanças. Aí eu descobri que eu tinha que fazer o tal do NIF. Aí eu fiz o NIF, né? Isso foi uma época, pessoal, muito diferente de hoje, né? Hoje em dia, como houve esse excesso de chegada, o governo acabou por proibir muita coisa. Então hoje, por exemplo, hoje para você abrir uma conta bancária está muito difícil, se você não for residente. Para você conseguir fazer o NIF sozinho, está muito difícil. Você tem que ter aqui o representante legal, tá?
Então, foi uma época totalmente diferente. Por um lado, foi melhor para mim, porque estava mais fácil. Por outro, eu fui fazendo as coisas meio que às pancadas, meio que aprendendo e fazendo, né?